Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre a grande surpresa que tivemos nesses playoffs, pelo menos até o momento, né? Porque do jeito que tá, daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra surpresa absurda. Mas até o momento tivemos uma grande surpresa, que foi a eliminação do Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Né? O Bucks ontem foi eliminado na primeira rodada para o Miami Heat. E por que foi uma grande surpresa? Porque o Milwaukee Bucks entrou, né, nesse playoff como o time com o melhor recorde da temporada regular, com um Giannis Antetokounmpo candidato a MVP e com um elenco que, na opinião da esmagadora maioria dos analistas, era um elenco pronto para chegar nas finais. E esse Milwaukee Bucks enfrentou um Miami Heat que em nenhum momento convenceu na temporada regular. Um Miami Heat que não conseguiu uma vaga direta para os playoffs, teve que ir para o play-in, e no próprio play-in passou um veneno danado para se classificar. Um Miami Heat que teve o pior ataque da temporada regular. E um Miami Heat que não mostrava não dava nenhum sinal de que poderia se classificar. Se a gente for puxar o palpite, né, da maioria das pessoas nessa série, eu garanto pra você, cara, que 99,9% palpitou que o Bucks iria se classificar, e uma boa parte dessas pessoas acreditava numa varrida do Milwaukee Bucks. E posso falar uma coisa pra vocês? O correto, o óbvio, o lógico seria isso acontecer. O normal seria o Bucks passar do Miami Heat. E uma varrida não era algo absurdo, porque a diferença da temporada do Bucks para a temporada do Heat, meu amigo, é um abismo de diferença. Só que vimos ontem, né, vimos o porquê dos playoffs serem tão maravilhosos. Porque não existe nada mais imprevisível do que os playoffs da NBA. Ontem, jogando dentro de casa e chegando num quarto período com 16 pontos de vantagem, o Milwaukee Bucks simplesmente sucumbiu, simplesmente derreteu e foi eliminado na primeira rodada para um time que conseguiu a seed 8, né, a oitava classificação, e o Bucks perdeu para esse time por 4-1. Por 4-1. Foi uma surpresa enorme e é óbvio que o Bucks foi e está sendo extremamente criticado pela derrota de ontem. Mas muito criticado mesmo. E com razão. Peço até desculpas aqui pro torcedor do Bucks, mas a verdade é que o time precisa ser criticado. Porque perder do jeito que perdeu, tendo chegado nos playoffs com o melhor recorde da temporada, cara, é algo que tem que ser sim criticado. E esses jogadores, e principalmente o nosso querido Mike Budenholzer, treinador, tem que ser criticado e tem que ser cobrado. E ontem o Giannis, ele mostrou o porquê que ele é o grande líder desse time. O Giannis, ele não fugiu da entrevista coletiva. Fontes dizem que ele pediu para falar. E na entrevista, ele deu uma declaração que eu achei sensacional, apesar de eu não concordar com o que ele falou. E em breve, daqui a pouquinho eu vou dar minha opinião. Apesar de eu não concordar com o que ele disse, eu achei a declaração dele muito boa mesmo. E é uma declaração de um líder. É a declaração de um cara que entende o seu tamanho para a franquia. Eu vou colocar aqui a declaração do Giannis para nós ouvirmos aqui nesse vídeo. E depois eu dou a minha opinião. Antes fica aqui o crédito à página NBA do Povo, que legendou a fala do Giannis, tá bom? Então fica o mérito aí pros caras.
E vamos aqui ouvir o Giannis Antetokounmpo. Antes, deixa eu só aqui dar um breve contexto, bem rápido mesmo. Na entrevista coletiva, o Giannis estava sendo muito perguntado sobre a derrota e um jornalista, se eu não me engano é o Eric Pincus, ele pergunta para o Giannis se essa eliminação pode ser considerada um fracasso. Daí o Giannis deu essa resposta aqui. Oh my God. Okay, because I'm not that up. You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get a promotion every year in your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. You know, and if you've never, I don't want to make it personal. So there's always steps to it. You know, Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure. That's what you're telling me. No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful. Some days you're not. Some days it's your turn. Some days it's not your turn. And that's what sports is about. You don't always win. Some other people's gonna win. And this year somebody else is gonna win. Simple as that. We're gonna come back next year, try to be better, try to build good habits, try to play better, not have a 10-day stretch with play bad basketball. You know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship, it was 50 years of failures? No, it was not. It was steps to it, you know, and we were able to win one. Hopefully we can win another one. But, Bom, primeiro de tudo, gente, uma baita de uma declaração do Giannis, tá? Uma baita de uma declaração, né? O Giannis falou super bem, né? E o que eu gostei é que ele deixou muito claro em todo momento que essa não era uma resposta direcionada ao jornalista, né? Ele mostrou muito respeito ao jornalista e eu admiro isso, tá? Gostei muito da fala do Giannis, eu sei que tem um ar meio que de coach quando ele falou, eu sei que tem um ar meio de coach, só que ele expôs o seu ponto de vista, que é um ponto de vista super válido e beleza, eu entendo o lado do Giannis, tá? Eu entendo a resposta dele, eu entendo a forma com que ele pensa. De novo, gostei muito da forma com que ele se expressou, com muito respeito ao jornalista, e ele poderia muito bem não ter respondido ou ter dado uma resposta meio ácida, porque foi uma pergunta meio capciosa, né? Ele quis ali gerar uma certa revolta no Giannis, não tem como ele falar que não quis, ele quis fazer isso. Então, parabéns aí pro Giannis pela postura. Isso é a postura de um líder, isso é a postura de um franchise player. Um franchise player se porta assim, numa entrevista pós-jogo, depois de uma eliminação. Agora, feito aqui o elogio, eu vou aqui, né, discordar do meu companheiro Giannis Antetokounmpo, porque assim, eu sei que é duro dizer que a temporada de um time foi um fracasso por uma eliminação. Eu sei que é difícil você jogar fora tudo que o time fez durante a temporada e dizer que tudo foi um lixo. A temporada em si do Bucks não foi um lixo. Foi uma temporada onde o Bucks mostrou um ótimo basquete durante a temporada regular, mostrou um basquete extremamente sólido, mostrou que é um time que pode dominar a Conferência Leste na temporada regular, mesmo não jogando o seu melhor basquete. O Bucks não jogou o seu melhor basquete dos últimos anos. O Bucks de 2021 era muito mais forte do que esse. Mas, mesmo assim, o Bucks conseguiu jogar um basquete que foi suficiente para o time ter liderado a Conferência Leste com sobras. Isso tem muito mérito. Então não dá para jogar fora tudo que o Bucks fez na temporada. Não foi tudo um lixo. Só que, quando você tem um time que lidera a NBA, que carrega o melhor recorde da temporada, esse time tem um objetivo. E esse objetivo deveria ser alcançado pelo que o time entregou. Qual que era o objetivo do Bucks? Chegar na final.
chegar numa final. O mínimo para esse Milwaukee Bucks, e aí eu tô falando muito da expectativa que foi criada não só pelos torcedores, mas pela imprensa, por todo mundo que cobre a NBA, o mínimo para esse Milwaukee Bucks era chegar numa final de conferência. E o time caiu na primeira rodada pro Miami Heat, que, com todo respeito ao Miami Heat, tá? Mas é um time que não era para conseguir eliminar o Milwaukee Bucks. Não tô diminuindo aqui o Miami Heat. Isso só torna o que o time fez maior. Então, o contexto mostra e diz que essa eliminação do Milwaukee Bucks foi sim um fracasso. Foi sim um fracasso. Uma coisa é um time que se classificou em quarto cair para o time que se classificou em oitavo. Isso é uma coisa. Agora, um time que liderou a NBA, que teve o melhor recorde da liga, cair para o oitavo, e um oitavo que se classificou no play-in, com dificuldades ainda, eu não consigo não colocar essa eliminação do Bucks como um fracasso. E, inclusive, eu já até dei essa opinião nas minhas outras redes sociais, Instagram, Twitter, que pra mim é uma eliminação que pode sim ser considerado um vexame pro Bucks. Pode sim ser considerado um vexame pro Bucks, pela forma que foi também. Não é só a eliminação em si, mas foi a forma que a eliminação aconteceu. 4-1, perdendo o último jogo dentro de casa, com a última posse na prorrogação morrendo na mão do time, porque o time não conseguiu desenhar uma jogada para encerrar a partida, sabe? Então acho que a forma que essa eliminação veio pode sim ser considerado um fracasso e pode sim ser considerado um vexame pro Bucks. É uma das derrotas mais duras que o Bucks teve nos últimos anos. E, de novo, eu entendo o lado do Giannis, eu entendo o ponto de vista dele, eu não acho que é tudo um lixo, que o Bucks foi uma porcaria na temporada. Não, eu não descarto o que o time fez na temporada regular. Só que o grande fato é que, pro público em geral, foda-se o que o Bucks fez na temporada regular. A verdade é essa. A verdade é essa. Foda-se o que fez na temporada regular, pro público em geral. Eu não vou desmerecer o que o Bucks fez na regular season. Não vou. Mas pro público em geral, meio que foda-se o que o time fez, porque foi eliminado na primeira rodada. Então por isso que eu discordo dessa fala do Giannis, mas eu adorei a fala do Giannis. Não concordo, mas eu adorei a fala e a forma com que o Giannis se portou. Tá? Mas assim, discordo. Discordo. Então, eu quis trazer essa fala do Giannis, primeiro, para elogiar a postura dele, e segundo, para saber a opinião de vocês. Para vocês, essa eliminação do Bucks foi um fracasso? Ou não foi um fracasso? Você tá mais do lado do Giannis ou do meu lado nessa aqui? Agora eu vou disputar com o Giannis. Você tá do meu lado ou do lado do Giannis? Tá comigo ou tá com o cara? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, mande pros seus amigos. E é isso, gente. A gente se vê no decorrer aí do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.